Queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira celebramos esta festa que foi, como eu disse, importante recordar, elevada à dignidade de festa, o que antes era celebrado como uma memória litúrgica, esta festa de Santa Maria Madalena. Assim, o Papa, nosso saudoso Papa Francisco, elevou este dia a uma festa, justamente durante o jubileu da misericórdia, da divina misericórdia, para nos lembrar também, reforçar através da vida de Maria Madalena, que a misericórdia de Deus sempre alcança os seus. O Senhor sempre nos alcança com amor e misericórdia, sempre nos alcança com o seu cuidado, com a sua graça, sempre nos alcança com o seu amor, e assim foi na vida de Maria Madalena, não é? Nós vemos na palavra que, embora se digam muitas coisas sobre ela, mas que na palavra de Deus claramente é trazido que ela foi liberta dos demônios que haviam sobre ela. E, portanto, vivia tormentos, vivia uma vida desordenada, desgovernada, uma vida inquietada certamente pela maldade que lhe habitava, né? Que estava sobre ela. E o Senhor a encontra e liberta a vida desta mulher. E ao ser justamente libertada, e aí está o sinal também grandioso, que nós devemos aprender muito com isso, porque Deus sempre nos alcança com misericórdia, sempre nos alcança com amor. Ela sabe quem a libertou, sabe quem a curou daquele mal, sabe quem a perdoou das suas faltas, e já não abandona mais aquele que a tinha trazido de volta à vida. Não abandona mais aquele que a tinha resgatado da situação e condição de morte. Por isso, ela faz uma experiência bonita, correta, concreta de seguimento, de ir sempre com Jesus. E porque também foi libertada, perdoada, agora está com o Senhor, permanece com Ele. Muitas pessoas são todos os dias perdoadas, libertadas, muitos milagres acontecem, grandes graças de Deus são realizadas na vida de muitas pessoas, todos os dias, na vida de cada um de nós. Já a partir do momento em que nós recebemos mais um dia de vida, Deus está concedendo já a nós um presente, um dom, e que apesar das nossas dificuldades, nós vamos vivendo este dia com a certeza de que Deus, que nos concedeu este dia, vai realizando em nós e através da nossa vida a sua graça e bondade. Por isso, quando ela continua seguindo o Senhor, milagres, graças, maravilhas continuam sendo realizadas. E como eu dizia, muitas pessoas são certamente libertadas todos os dias, perdoadas, muitos pedem perdão das suas faltas, mas nem todos estes seguem continuamente o Senhor. Permanecem sempre em Deus. E aí está também um sinal. Ela agradece o dom, o amor que recebeu, seguindo Jesus, continuando este caminho com aquele que havia encontrado com amor. Nós ouvimos, na palavra de Deus, no cântico, no livro dos Cânticos, justamente essa experiência. Eu encontrei o meu amado e nele encontro a razão e a alegria da minha vida. Eu sei que Ele cuida de mim, me guarda e protege, por isso eu o amarei. Depois a gente dizia, também no Salmo, a minha alma tem sede de vós, Senhor. E assim viveu Maria Madalena. E por isso importante, bonito, quando chegamos ao trecho do Evangelho de hoje, ela vai ao túmulo, vê que está vazio, que a pedra tinha sido arrastada, volta aos discípulos, mas não desiste. Interessante isso. Ela tinha ido ali certamente para cuidar do corpo de Jesus, para sepultá-lo com dignidade, para ungir, como costume judaico, o corpo do seu Senhor, aquele que era o seu amado, a quem ela havia encontrado e por ele tinha sido também encontrada. E não encontra. Vai aos discípulos, nós ouvimos isso no início do trecho deste trecho do Evangelho, e ela não desiste, volta novamente, vai de novo. E se tivesse desistido, se diante desse primeiro momento de inquietação, ela tivesse desistido de voltar ao lugar onde estava Jesus, não teria feito essa experiência bonita com o Senhor. E por isso, porque voltou ali,
porque continua insistindo, mesmo diante de uma certa dificuldade e dor daquele momento, ela de novo se encontra com o Senhor, que agora já não está mais morto, mas ressuscitado. E isso tem que servir para nós também como exemplo e condição para as nossas realidades de vida. Muitas vezes nós vamos, rezamos, celebramos, e algumas coisas na nossa caminhada às vezes causam uma certa decepção, uma certa bagunça, uma dificuldade, alguma inquietação, e é nessa hora que nós temos que estar muito atentos para não deixar de voltar sempre ao Senhor, não deixar de voltar sempre à presença de Jesus. E porque Maria Madalena entende isso, retorna ali, se inquieta ainda, dizendo: eu preciso encontrar o corpo do meu Senhor. Naquele momento ela só queria dar condições dignas para sepultar Jesus, mas faz de novo uma experiência de graça, de glória e de misericórdia. Jesus aparece e quando a chama pelo nome, ela reconhece Jesus. E aí entende que aquilo que ele havia prometido de fato acontece. Que aquele que ela tinha contemplado na cruz, aos pés da cruz, já não estava mais morto. E que depois, inclusive, como diz São Tomás de Aquino, ele a chama de apóstola dos apóstolos. Jesus diz: vai aos meus irmãos e anuncia que eu estou vivo, que ressuscitado está aquele que deveria ressuscitar. Isso é bonito, não é? Tantos sinais através disso. A perseverança, a insistência dela fez com que aquilo que era tristeza da morte se transformasse em alegria de vitória e ressurreição. Hoje, certamente na nossa vida, cada um de nós tem alguma situação ou algumas situações que exigem da gente esta perseverança. Às vezes podemos já ter desistido de algumas coisas que deveríamos voltar. É fato, tem coisas que a gente tem que realmente deixar de lado, renunciar, não persistir. Mas há situações na nossa vida as quais a gente deve persistir, permanecer. Às vezes realidades da nossa família, os filhos, os pais, o casamento, o trabalho, a vida comunitária, situações que a gente vive. Às vezes é preciso realmente insistir em voltar, em tentar, em recomeçar. E aí, quando nós permanecemos e perseveramos diante de Deus, esta graça, o que acontecia ali, a dor da tristeza, da morte, foi transformada em alegria de ressurreição. Creiamos, acreditemos nisso. Hoje pode ser que vivamos alguma situação que nos traga essa inquietação, essa dificuldade, mas é permanecendo e perseverando no Senhor que nós vamos alcançar a vitória. Vamos rezar um momentinho por isso? Se você, como salmista, tem sede de Deus, sede do Senhor, reza um instante. Põe aí a mão sobre o seu coração, entrega tudo que está no seu coração nesse momento, as suas intenções, e pede a Jesus: Jesus, me ajuda a permanecer contigo, a voltar a estas realidades que eu preciso. Faz esta prece a Jesus. Tudo que está no seu coração, entrega ao coração misericordioso de Deus. Esta festa que nós celebramos hoje recorda que Jesus tem poder para curar, libertar, santificar, que não há erro e pecado, não há inimigo que vença sob a autoridade da presença e da misericórdia de Jesus. Senhor, nós te entregamos este dia, nós entregamos nossa vida, nós entregamos nossas causas, situações sobre este altar, onde o Senhor virá no seu corpo e sangue. Nós pedimos a graça da nossa conversão, nós rezamos, Senhor, pelas nossas fraquezas, para que elas não vençam sobre nossa vida. Nós te entregamos as inquietações que nos habitam hoje, para que diante da graça do Teu Espírito, possamos vencer, crescer, permanecer. Como Maria Madalena, nós também queremos voltar ao sepulcro da vida para contemplar a vitória da Tua ressurreição. Se alguém de nós está desanimado, entristecido, desconfiado dessa Sua presença, nós rezamos também por isso, Senhor.
para que nós não sejamos filhos e frutos deste desânimo e falta de fé, mas confiemos no Teu amor, nesta misericórdia que alcançou a vida de Maria Madalena e certamente alcança nossos pensamentos agora, nosso coração e conduzirá os nossos passos. Por isso te pedimos, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso.